Fala, meu povo da Opinião Esportiva, vídeo extra aqui no canal, opina aí, basicamente dar minha opinião sobre o tema que tá na thumb, tá no nome do vídeo, a polêmica sobre a semifinal da Copa do Brasil. Para quem tá por fora, hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, dia 13, porque sábado e domingo que vem teremos Copa do Brasil, né? No sábado, Vasco e Atlético Mineiro, no domingo, Flamengo e Corinthians. E se você acompanha a Copa do Brasil há alguns anos, sabe que os jogos da Copa do Brasil são no meio da semana, né? Terça, quarta ou quinta-feira. Mas por que esse jogo em específico vai acontecer no final de semana? E por que ele está causando tantas polêmicas com a torcida do Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo? As 4 torcidas estão em polvorosa com esse jogo. Tudo isso a gente vai explicar para vocês. Eu vou dar a minha opinião, vou tentar trazer os dados para vocês e no final a decisão é de vocês, o que vocês acham mais justo ou não. Então, roda a vinheta. Basicamente tudo começa porque terça-feira temos Jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Atlético Mineiro e o Flamengo têm jogadores convocados para as seleções, né? O Flamengo não apenas pela seleção brasileira, o Atlético Mineiro também, tanto que o Vargas fez o gol do Chile agora no jogo contra o Brasil. E pelo regulamento de competições da CBF, um jogador não pode jogar num espaço mínimo de 24 horas. Então, se ele joga terça-feira, ele não pode jogar na quarta, né? Certo? Beleza. Ainda vai ter a viagem e tudo mais. Então, o Flamengo e o Atlético Mineiro entraram com um pedido na CBF pedindo mudança de data, né, visto que os seus elencos estariam desfalcados por conta da data FIFA, e estamos falando de uma semifinal de Copa do Brasil, um torneio que mais paga no continente. Financeiramente é o torneio mais importante, futebolisticamente talvez seja o terceiro, e aí se equilibra, né? Paga mais que a Libertadores, por exemplo, a Copa do Brasil, né? Então a gente sabe que para um clube é Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, financeiramente Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então fica no meio ali, basicamente. Então os clubes entraram com esse pedido da CBF, alegando ser uma data muito importante, e a CBF alterou a data. Do ponto de vista comercial, é melhor que os times estejam inteiros, né? Que você tenha força total de Flamengo e de Galo para enfrentar Corinthians e Vasco em sua força total. Corinthians está sem o Depay porque não escreveu, né? Porque teve problemas na inscrição ali do campeonato. E aí a gente entra na primeira polêmica, a inscrição do Depay. O Depay não foi inscrito porque a CBF estaria não funcionando numa sexta-feira à noite. E o pedido e o anúncio da troca de datas foi feita numa sexta-feira à noite, no mesmo período ali do dia em que foi rejeitado o pedido do Corinthians. Do ponto legal, a gente pode ver uma diferença entre você entrar com um pedido e uma sentença sair. Nisso, a gente vai no primeiro ponto de que, ok, é plausível no ordenamento jurídico e tudo mais, você ser impedido de entrar ali, com a inscrição não ser vista a tempo, de um pedido feito anteriormente só ser divulgado ali naquela hora. Tudo bem que a gente está falando da CBF, e aí a gente não está aqui para discutir idoneidade moral da CBF, que a gente não tem como botar a mão no fogo, mas, como eu falei lá, não dá para trazer um veredito, você decide se você acha justo ou não. Porque aí a gente entra na primeira polêmica. O Corinthians alega que não escreveu o Depay por tal motivo, e agora sai uma resolução contra ele pelo mesmo motivo. O Vasco e o Corinthians também entram no segundo ponto, que é o fato de que está no regulamento de que não vai ser alterado datas por conta da data FIFA, né? E aí a gente entra na segunda polêmica, porque esse foi o motivo que fez a CBF alterar. Motivo número 3. O Brasil e os Estados Unidos da América são os únicos países de ligas importantes, digamos assim, top 20, das 20 principais ligas do mundo, e que não para a data FIFA. Todas as outras vão parar para a data FIFA. As exceções são jogos de times que não têm convocados. Certo? Beleza. A MLS e o Brasileirão são os únicos que continuam. Brasileirão, isso vai englobar a Copa do Brasil aqui no meio.
Esse é o ponto. O que é um erro, porque a FIFA manda parar os campeonatos nesta época do ano. Então, neste momento, a gente teve uma briga de bastidores muito forte. A gente tem Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro e o Flamengo são mais fortes politicamente? Sim. Por quais motivos? O Atlético Mineiro é uma SAF. O Vasco também, a gente vai chegar nesse ponto. O Atlético Mineiro é uma SAF forte, com influência. Né? A MRV é uma grande empresa no Brasil. O Flamengo tem, talvez, junto com o Palmeiras, uma das diretorias de clube mais fortes no momento, a gestão do Rodolfo Landim e a gestão da Leila Pereira. São os clubes mesmo, né, que a gente está falando, não SAFs, mais fortes e mais influentes que a gente tem no futebol. Enquanto o Corinthians está, na minha opinião, tendo uma das piores diretorias que eu já vi no futebol. A diretoria do Cruzeiro foi ruim, faliu o clube, mas no quesito futebol rebaixou, mas deu 2 Copas do Brasil antes. O Santos rebaixou, mas chegou numa final de Libertadores. O Corinthians vai rebaixar logo de cara, no primeiro ano, com contratações absurdas, não pagando o Mateuzinho na hora certa, tentando comprar o Neneca sem ter as cláusulas contratuais necessárias para comprar ele, errando a data, não escrevendo o Depay na Copa do Brasil, né? Contratando o Depay após outros clubes negarem o valor e ele contratar por um valor mais alto ainda que os outros clubes recusaram, né? Não tendo esse discernimento financeiro. E o Vasco está no momento em que a 777 está numa briga política com o Pedrinho e a 777 faliu, né? Tá? Ela faliu basicamente. Então tá sem força nenhuma o Vasco. Isso faz diferença? Sim. Né? E esse é o ponto que eu trago no vídeo, que é a thumbnail aqui feita pela um estúdio. Então, o link dele está aqui na descrição. Que é a briga dos bastidores. Porque é uma briga de bastidores. Aqui. A CBF não é boazinha. Né? A CBF, eu falei lá no início do vídeo que pro futebol, pro produto Copa do Brasil, é melhor esse jogo acontecer no final de semana? É. E aí me desculpa se você discorda, você está sendo clubista, porque não existe uma hipótese em que você não ter os melhores atletas disponíveis não é a melhor opção, mas eu entendo os vascaínos e corintianos tá chateado porque, teoricamente, eles teriam uma chance. Né? O futebol, os dois times têm chance, né? Os dois times decidem em casa, um gol de diferença apenas em ambos os casos, né? Foi 2-1 em BH, 1-0 no Maracanã. São Januário e Itaquera, eles têm que reverter um gol só, completamente plausível no futebol, mas eles têm mais chances matemáticas se tiver um time inferior do outro lado. E o produto ali, a CBF, vai completamente por politicagem. Ela vai agir por politicagem. Por isso que eu nem trouxe, e eu nem estou dizendo aqui que tem um lado de verdade, um lado certo, porque todos os lados têm um ponto errado e um ponto certo. Isso é a base dessa discussão, né? Não existe um lado 100% correto e um lado 100% certo, porque há um regulamento assinado por todos os times. O regulamento errado, está errado, desde lá do início. Mas os times concordaram com isso lá na primeira rodada. Certo? Atlético Mineiro e Flamengo concordaram com isso. E agora? Não olharam que a data FIFA estava ali? Aí vem um erro da CBF. A CBF podia ter evitado convocar jogadores desses times. Amenizava, né? Mas como a gente falou, o Vargas é chileno, o Arrascaeta é uruguaio, você tem jogadores em outros lugares. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é: e se a França tivesse convocado o Payet? Ou acho que o Verratti é argentino, né? Se eu não me engano. Se o Paraguai convocou o Romero e o Romero tivesse em alto nível. Vamos supor, porque o Romero era jogador de seleção. Eu não sei se nessa data FIFA ele foi convocado. Mas quem é o Depay da Holanda, que o Depay não tá, mas você ter outros jogadores ali sendo convocados. É que o Corinthians e o Vasco não tem, né? E aí isso é a inversa situação, porque lá, antigamente, alguns anos atrás, quando essa situação, o Corinthians tinha jogadores convocados, ele pediu alteração. A CBF alterou. E era no mesmo regulamento. Por que o Corinthians, que achou certo naquele momento, acha errado agora? E eu não duvido nada que daqui a 4 anos, se a situação for completamente inversa e o Flamengo e o Atlético Mineiro não tiverem jogadores convocados, eles sejam contra essa situação que está acontecendo agora. Por isso que eu falo que não tem lado certo, não tem lado errado. É um jogo político. A minha opinião, como espectador da Copa do Brasil, eu acho que foi uma decisão acertada mudar a data.
pelo motivo que eu já falei. Força total, o campeonato é melhor e tudo mais. Eu entendo os corintianos e os vascaínos estarem chateados. Eu, no lugar deles, também estaria. A CBF errou não ao mudar a data. Ela errou a montar o calendário. A montar um calendário sem parar na data FIFA. Montar um calendário que os times jogaram durante uma Copa América. Manter um calendário do jeito que ele é. Acho que já tem vídeo aqui no canal falando de como eu faria o campeonato estadual, que é o nosso câncer atual do futebol brasileiro. Eu não acabaria com os estaduais. Eu acho que você ter um campeão estadual é algo histórico do Brasil, algo que deve ser mantido. A forma que ele acontece é que ele é um câncer, na minha opinião. Eu faria como uma Copa da Liga. Aumentaria as divisões nacionais e faria os times jogarem mata-mata do início ao fim do campeonato estadual. A Copa da Liga é um torneio de menos relevância na Inglaterra. É um torneio que nem existe mais na França. Mas seria uma boa solução para o campeonato estadual. Diminuiria muito as datas. 16 datas são muito. Se a gente diminuir para... Eu vou pegar Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina a gente tem 12 times na Série A, mais 10 na Série B, que dá 22, mais acho que 8, 32 times. 32 times dá 16 avos de final. 16 avos, oitavas, quartas, semi e final. Se você jogar ida e volta as 4 primeiras rodadas, dá 9 datas. Você diminui quase pela metade. E se você fizer jogo único, diminui mais ainda. Seriam apenas 5 datas para decidir o campeonato estadual. Claro, São Paulo, Rio de Janeiro, seriam mais jogos, provavelmente. Mas também dá para fazer os times ir entrando ao longo da competição, como era a Copa do Brasil até uns anos atrás, em que os grandes entravam nas oitavas de final. Faz isso. Série A e Série B entram depois. Vai afunilando para eles jogarem poucos jogos. No final você vai ter um campeão. Dilui esses jogos ao longo da temporada. Vai evitar um pouco. Bota esses jogos acontecerem na data FIFA. Por que não? Os times já vão estar é um campeonato que ninguém liga, um campeonato sem importância. Já que vocês querem tantos jogos na data FIFA. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha. O jogo deveria ser final de semana como ele é, ou deveria ser no meio da semana como ele estava programado para ser. Diga aqui também antes o seu time, se você é Flamengo, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, ou se o seu time não está na semifinal da Copa do Brasil, você está vendo isso de fora, diga aqui nos comentários. Deixa o like, curta, comenta, compartilha, siga a gente em todas as redes sociais, inclusive o X, que voltou essa semana. Fica agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever e até a próxima.